Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. E hoje a gente está com uma convidada especial, né, Jeff? Eu sou a Gisele, sócia da Editora NPE, e a gente está aqui hoje para falar de um livro, né? Muito boa noite, pessoal. Eu sou Jeff Samagaia, mentor de escritores, membro da Academia de Letras do Brasil e sócio da Editora NPE, junto com a Gisele. E como a gente falou na semana passada, hoje a gente está com uma escritora muito legal, onde ela vai trazer um assunto muito bacana, Gisele, sobre quem nós vamos falar hoje e quem é a escritora. Hoje a gente está contando aqui com a presença da Ju, né, da Juliana, e ela está vindo aqui para falar do livro que ela vai estar lançando agora no próximo final de semana, que se chama Nunca é Tarde para se Reencontrar. Ju, se apresenta para o pessoal, para as pessoas poderem te conhecer um pouquinho mais. Primeiramente, Gi e Jefferson, muito obrigada pela oportunidade, por terem me acompanhado nesse processo que foi assim, muito transformador. Vocês assim são pessoas que pegam na mão, né, e acompanham mesmo, e tem um carinho, me senti assim muito especial com vocês, e só gratidão. E gente, para quem não me conhece, meu nome é Juliana. Eu sou, primeiramente, filha amada do Senhor, eu sou mãe, sou esposa e sou empreendedora, hoje sou escritora, aromaterapeuta e me descobri numa nova profissão como ghostwriter, né, que é escritora fantasma, escrevendo esse meu livro assim que eu me descobri nessa nova profissão. E eu moro na cidade de Canela, Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha. Para quem não conhece, é bem frio aqui. Aqui está bem frio, não sei se aí para vocês está, mas aqui já chegou o friozinho, né? E é isso, gente. Aqui o frio chegou, mas a gente não está na serra, então o frio da serra é um pouquinho mais frio que a gente aqui, mas também não perde muito, não. Uhum. Estamos entrando no inverno com força total, né, do frio. Ju, o título do seu livro é Nunca é Tarde para se Reencontrar, né? E ele tem, de certa forma, ele é um título bastante impactante. Você poderia nos contar o que motivou a escolher esse título e qual a principal mensagem que você deseja com ele? Gente, deixa eu falar aqui, o livro está aqui, nasceu o filho. E eu posso falar para vocês, assim, que eu tenho uma neuromentora que ela me acompanhou aí, já me acompanha há muito tempo num processo de autoconhecimento. E ela sempre me falou, Ju, o teu copy é muito bom. Copy, eu nem sabia o que era copy, né? Uhum. Eu fazia aquelas legendas para Instagram e tal. E ela dizia que eu escrevia muito bem. E ela escreveu um livro e ela disse assim, Ju, tu tem que escrever o teu livro. E aí eu disse, não. Até que começou. Sabe aquela sementinha assim que a pessoa planta e daqui a pouco vai germinando? E aí eu comecei a sentir essa vontade e Gente, assim, eu digo, esse livro aqui, ele me foi entregue por Deus. Ele foi. Porque esse título, como tu falou, ele é muito profundo. E ele veio para mim num momento que eu não sabia nem sobre o que eu ia escrever. Ele veio no ano passado, tá? E eu guardei, eu deixei ele lá guardadinho. Eu digo, tá, veio esse título. Eu gostei, foi um título que me impactou. E aí eu tentei por algumas vezes sentar para escrever o livro, não consegui, me coloquei uma data nesse processo todo, eu perdi o meu pai, né? Mas eu me coloquei uma data, então eu disse, não, a partir de janeiro eu vou começar a escrever o meu livro. E quando eu comecei a escrever, cada capítulo que me foi vindo, o título fazia muito sentido. Ele fez muito sentido. Né? E, inclusive, eu fiz uma live com a minha filha, aonde eu perguntei, filha, qual principal assim, mensagem que ficou para ti? E ela mesmo disse, a mensagem do título, nunca é tarde para se reencontrar. É muito, assim, pessoal, eu vou dizer para vocês que eu tive o prazer de revisar esse livro, assim, é um livro muito bem escrito, graças a Deus teve pouca coisa para revisar, não teve muita, né, a gente sempre fala, é mais a questão mesmo, às vezes, de alguns maneirismos de escrever e tudo mais,
E é um livro que ele é bem bacana porque ele compartilha toda a tua história de superação, né? De várias coisas que tu passasse dentro, tanto do teu passado, algumas memórias e tudo mais, né? Então a gente vê que a tua fé é uma bússola dentro desse livro, que tu teve um momento de reencontro com Deus, de ressignificar muita coisa, ou até o mesmo próprio amor pelos animais e tudo mais, né? Então, assim, o que tu pode falar da gente, assim, ó, dessa questão da bússola, de Deus te guiando como uma bússola para tu reencontrar tua fé e tudo mais, né? Principalmente na questão que nem tu falou, né? Tu perdeu teu pai nesse processo, então esse recomeço nessa situação de luto e tudo mais. O que tu pode contar pra gente um pouquinho? Sem dar muitos spoilers do seu livro, né? Sim. Não, o que acontece é o seguinte, eu sempre tive Deus. Teve uma vez que eu escutei uma analogia e eu digo, nossa, isso aí se aplica perfeitamente à minha vida. Deus, para mim, Jesus, sempre foi aquele vizinho, né, que tá ali, querido, que eu tenho um carinho, mas que de vez em quando eu ia lá pedir uma xícara de açúcar emprestado, ou uma xícara de farinha, ou quando passava na rua, via oi, cumprimentava. Então, assim, Deus para mim era assim, né? E de um tempo, e principalmente quando eu perdi o meu pai, porque meu pai era tudo para mim. Meu pai era tudo, gente, assim, ó, eu era aquela pessoa que eu morria de medo de ver uma pessoa morta. Eu tinha muito medo do luto, muito medo mesmo. E aí eu já vinha nessa busca, assim, buscando ter um pouquinho mais de intimidade com Deus, mas quando eu perdi o meu pai, foi assim, ó, foi aquele marco. Eu digo, não, eu tenho um pai, eu tenho meu pai maior, que é Deus. E aí foi que eu busquei verdadeiramente, e aquela coisa, aquele vizinho, que antes era vizinho, aí eu convidei para entrar dentro da minha casa. Então, hoje, todos os dias eu já acordo agradecendo, né, o meu dia, a minha vida, e o meu primeiro momento é com Deus. E isso fez toda a diferença na minha vida, porque e aí quando a gente escreve um livro, vocês que já escreveram, eu acho que também podem falar aqui, quem já escreveu a história da sua vida, a gente começa a revisitar o passado, tu começa a ter lembranças do passado. E aí, o que eu percebi? Que, na verdade, Deus, ele sempre esteve comigo. Eu é que nunca fui muito aberta para isso. E também escrever esse livro me trouxe uma coisa que eu já buscava, é viver em estado de presença, né? E quando a gente vive em estado de presença, tu começa a ver o significado e o propósito de Deus nas mínimas coisas. Como tu disse, Gi, aquela coisa dos animais, esse amor pela natureza, esse amor pelos animais. Hoje eu tenho muito mais. Eu era a Juliana que diz assim: cachorro na rua. Eu não queria ter cachorro, né? Até o dia que eu tive. E aí eu vi que, na verdade, quando a gente pensa, eu vou adotar porque eu estou fazendo bem. Não, aquela criatura está me fazendo um bem. Só um pouquinho. Quem é que recebe mais? Quanto mais amor a gente dá, mais amor a gente recebe. Então, eu vejo que, assim, ó, esse livro, ele, na verdade, ele me fez estar mais consciente do quanto que Deus foi generoso a minha vida inteira, e eu quis trazer isso, essa mensagem, que muitas vezes a gente pode estar passando por um desafio. Eu acredito que as pessoas daqui a pouco, lendo ali a minha história, vão se identificar, porque a gente tem tantas coisas assim que são parecidas, né, muito mais do que a gente imagina, e vão poder ter esse olhar para si, né? Para mim, eu digo, esse livro, se eu tivesse que dizer uma palavra para definir ele, que ele me trouxe, foi clareza, né? E eu espero que, assim, quem leia comece a ter uma clareza maior e se sinta fortalecido na sua fé, que isso eu vi que aconteceu com a minha filha, né? A Gi foi a que revisou o meu livro e eu pedi para minha filha também ler. Então, até agora são 2 pessoas que leram meu livro. E a partir da leitura do meu livro, a minha filha começou a orar todos os dias, ela me falou. Eu fiquei muito feliz com isso. Para mim, isso aí não tem preço. Muito legal, muito legal. Trazendo essa parte de transformação, né? A nossa editora tem 4 pilares, e um dos pilares que a gente sempre
gosta de falar muito é que quem escreve passa por um processo de autocura e, ao mesmo tempo, a escrita desse livro faz com que transforme e cure outras pessoas, né? Eu costumo dizer que quando você escreve, você passa por uma conexão que ela é divina, vamos dizer assim, né? Porque é uma conexão entre corpo, mente e espírito. Nós temos muitos escritores que já passaram na editora e disseram assim, caramba, eu escrevi esse texto, quando eu fui ler, eu nem imaginava que eu escrevia tão bem, ou será que fui eu que escrevi? Eu costumo dizer esse momento de conexão com essas três fases, né? Corpo, mente e espírito. O espírito te manda a mensagem para a mente e o teu corpo ele obedece e escreve. Quando você entra num estágio de escrita criativa, você acaba escrevendo coisas que você não jamais imaginava que escreveria, né? E aí, nessa fase de escrita, quando você vai ler a tua história, a gente vê que muitos escritores eram assim, vinham dizer assim para a gente, eu vou escrever sobre um desafio, sobre algum processo de superação que eu tive, sobre um momento de depressão que eu tive, porque eu acredito que a minha história ela vai transformar outras vidas. E quando eles escrevem, eles veem que eles também precisavam desse momento de autocura e ressignificação. O que você pode falar do livro Nunca é Tarde para se Reencontrar e qual foi esse processo de transformação, de autocura e autoconhecimento seu, Juliana? Tu sabe que tu falou isso aí muito certo, assim, é muito impressionante. Eu acho que quando a gente estava nessa coisa de revisão, né, que o Jefferson me mandava e eu mandava de volta, olha, gente, eu acho que eu li mais de 10 vezes o meu livro, tá? Eu li mais de 10 vezes o livro. Porque assim, a gente quer que saia perfeito, né? A gente sabe que não vai sair perfeito, mas a gente quer que saia perfeito. Mas tá tudo certo, porque, enfim. E é bem isso que tu falou, Jefferson. Tem coisas que eu escrevi aqui que quando eu leio, meu Deus, foi eu que escrevi isso aqui, sabe? É impressionante. E essa coisa de cura, realmente, o que eu comecei a perceber, tá? Hoje eu sei que tem pessoas que ainda não leram o meu livro, mas que já compraram. E uma coisa que eu noto, assim, que tá muito forte, muitas pessoas que viveram o luto têm chegado em mim. E aqui, no meu livro, por exemplo, eu falo todo o processo que eu passei do luto do meu pai, desde o antes, o durante e o depois. Tudo, assim, eu estava em extremo estado de presença naquele momento. Eu me permiti viver cada momento do luto do meu pai. E eu vejo que, assim, isso foi cura para mim, e eu tenho certeza que vai, de alguma forma, tocar a vida das pessoas que vão ler esse meu livro. Porque eu já conversei com pessoas, por exemplo, eu perdi meu pai em setembro do ano passado. É recente, não faz nem um ano. E eu posso aqui, falar tranquilamente sobre isso que aconteceu. E quem me falasse, tu vai perder o teu pai, tu vai falar sobre isso. Eu nunca imaginaria que eu estaria nessa posição hoje. Quem me falasse, eu digo, meu Deus, eu acho que eu vou estar acabada, eu vou estar arrasada. Mas eu já encontrei pessoas que perderam, tipo pai, mãe, há 10 anos atrás, e quando falo, enche os olhos de lágrima. E eu vejo assim, é tudo questão da gente ressignificar. Sabe aquela coisa assim, que eu digo quando eu chamei Deus para ser íntimo, para estar dentro da minha casa hoje, desde o momento que eu acordo, é tipo assim, com Deus, não é que tu não vai passar pelos desafios, mas é como se tu estivesse no frio com um casaco bem quentinho, é como se tu estivesse na chuva com um guarda-chuva. Então é isso que eu sinto, que quando a gente permite, Deus carrega a gente no colo. Ele está ali cuidando em todos os momentos, é só a gente permitir. E isso eu trago muito aqui no livro. A minha filha falou isso também. Mãe, tu fala muito de Deus. Eu falo, gente, porque é algo que está muito... É aquilo, o que o coração está cheio, a boca fala, né? Então... E é uma coisa bem, bem legal, que assim, essa tua fala, ela casa com a escritora que a gente estava conversando na semana passada, essa fala que tu traz ali de, tem pessoas que já estão, que perderam seus entes há 10 anos e tudo. A escritora da semana passada, por incrível que pareça, o livro dela também fala da ressignificação de luto, só que um luto que ela viveu por 35 anos.
né? 35 anos porque ela perdeu o pai dela no dia do aniversário dela de 10 anos. Nossa. Então, e o livro dela também traz essa questão da ressignificação, de fazer as pazes com seu passado, conseguir encontrar paz, conseguir tocar em frente e ressurgir, né? Que nem a tua questão ali, né? Nunca é tarde para se reencontrar, realmente nunca é tarde para se reencontrar. E o livro dela fala de ressurreição após 35 anos. Então, 35 anos que ela viveu, que todo mundo achava que ela era uma pessoa teoricamente feliz, mas por dentro destruída, que daí que ela conseguiu se recuperar e se reorganizar e ressignificar tudo isso que ela viveu, né? Que eu acho que é uma coisa bem, bem interessante, assim, essa parte de luto é uma coisa que é difícil de a gente falar às vezes, porque as pessoas elas não param para pensar que a morte faz parte da vida. A morte não é o fim, a morte é uma parte da nossa vida, né? Então a gente pega e a gente consegue, quando a gente consegue entender que sim, ela faz parte, a gente precisa viver aquele momento, aquela saudade vem, bate, vai embora, as coisas elas começam a andar, né? Exatamente. E tu sabe que ainda esses dias eu recebi a notícia de uma amiga em comum, uma amiga que faleceu, e ela disse que essa nossa amiga faleceu no dia do aniversário da filha, né? E aí o que me veio assim, que foi que eu de certa forma ressignifiquei dessa forma o meu pai. O meu pai foi embora muito rápido, assim, tipo assim, entre a internação dele e o falecimento foi uma semana, né? E eu só posso dizer assim que de sofrimento mesmo que eu vi dele foi ali um dia, uma manhã, né? Então assim foi rápido, pode-se dizer, apesar de que ele não tinha uma saúde muito boa, mas eu digo assim, meu pai foi tão generoso que Deus não podia ser diferente com ele. Tu entende? Então assim eu me sinto, quando eu penso no meu pai, eu digo, que privilégio ter tido o pai que eu tive. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque perder pai e mãe é que nem tu disse, faz parte da vida, né? Então, assim, é o normal. O que não é, digamos, normal é o filho e antes do pai, né? E aí a gente já entra numa coisa assim mais, eu digo, Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Aí eu digo, só Deus na vida da pessoa. Mas pai e mãe irem antes da gente é o percurso normal da vida. Aí a questão de tu ter, claro, 10 anos, meu Deus, a criança que perde com 10 anos aí realmente eu vejo que tem, tudo que eu posso passar para os meus filhos, meu Deus, eu converso muito com eles, sabe? Muito. Isso eu trago também uma fala no meu livro com a minha filha, a questão da primeira menstruação, né? Como ver isso, que foi uma coisa, toda mulher passa por isso, né? Mas para mim foi incômodo por muito tempo. E quando eu consegui virar essa chave, eu passei para minha filha, sabe? Já essa chave já virada. Então eu acho que a vida é sobre isso, né? Tu ir virando as chaves e tu passar adiante aquilo que tu puder. E o livro principalmente, né? Tu ter essa clareza e passar a mensagem. É aí que a gente se dá conta que um livro é muito mais do que contar a tua história. São todos os aprendizados que as tuas experiências te trouxeram. O que tu pode passar adiante? O que tu pode compartilhar que tu aprendeu com aquilo? Eu costumo dizer para nossos escritores e mentorados que passam na editora que nós não deveríamos passar por essa vida sem deixar escrito um livro, porque o livro é um legado que tu deixa para a posteridade, né? E também digo que nós somos frutos das milhares de gerações que as pessoas clamam todos os dias por soluções. E aí, quando você entra nessa seara, eu também já fui uma pessoa, a editora NP, ela nasceu porque nasceu de uma crença emocional, de um bloqueio emocional que eu tinha, que era de escrever um livro. Eu queria não queria sair dessa vida sem deixar um livro. Eu já contei em algumas lives que o meu primeiro livro, que se chamaria Legado que Deixarei para as Futuras Gerações, ele não saiu do papel por conta de alguns bloqueios e crenças emocionais. Quando eu entendi que isso não fazia mais sentido, eu participava de uma mentoria e eu deixei esse livro que eu queria tanto escrever para deixar um legado para as futuras gerações, ele ficou
se transformou num propósito de vida que é o propósito da nossa editora, né? Nosso propósito de vida enquanto editora é transformar 10 mil pessoas escritoras das suas próprias histórias. E tudo começou lá em 16 de novembro de 21, quando eu escrevi o meu livro. E o meu livro conta da minha transição de carreira, porque também era uma outra situação em que eu vivi muitos anos com a Gisele dizendo assim, Jefferson, tu tem capacidade de trabalhar de casa, tu tem capacidade de empreender. E eu disse assim, não existe trabalhar fora, em casa, existe trabalhar em empresa. Então, eu conto essa transformação, né, e como a gente se preparou e se planejou através desse livro. E aí, isso aconteceu no mesmo ano. Por que o legado, o que eu deixarei para as gerações futuras não nasceu? Porque eu precisava escrever o meu primeiro livro, e esse legado, o nome de livro, legado, que eu deixarei para as gerações futuras, ele era um fruto das melhores gerações que as pessoas faziam e que queriam escrever livros. Tanto é verdade que, assim, Ju, eu escrevi o meu primeiro livro em 21 dias, do CLT ao MKT. E eu coloquei como propósito, dentro de um grupo de mentoria, que eu escrevi em 21 dias, e depois que eu escrevi esse livro em 21 dias, as pessoas vinham dizer assim, nossa, que coragem você teve, eu também queria ter, enfim. E daí, depois disso tudo, nasceu um movimento, e hoje a editora NP tem 135 livros publicados e 494 pessoas que já se tornaram escritoras das suas próprias histórias. Parece loucura dizer que 494 pessoas já se transformaram em escritoras das suas próprias histórias, isso de 21 para cá, e parece muito distante do 10 mil. Só que quando você entra em movimento, quando você chega nas pessoas certas, você está no ambiente certo, o que acontece? Você se conecta e as pessoas automaticamente elas vão chegando na gente para poder fazer, se transformar em escritores das suas próprias histórias. Fato é verdade que você veio da indicação da tua mentora, ela está aqui na live, a Gisele já vai botar o comentário dela aqui, e de uma indicação de um outro mentorado dela que escreveu um livro com a gente. Então, isso é propósito, isso é transformar a vida, isso é curar a se autocurar, e isso é transformar pessoas em escritoras das suas próprias histórias. Falando nela, então, aqui, ó, ela te dando parabéns. Né, a Selma, boa noite, Selma. Ai, sim, a Selma e indo nessa pegada que o Jeff tá. Pelo livro. Por empurrar a Juliana para escrever o livro, porque a Juliana ela não foi nossa mentorada para o livro, né? A gente tem mentoria para escritores também, mas a Juliana, quando ela chegou para a gente, ela já chegou com ela para fazer o serviço editorial do livro, né? Então, assim, a Selma é uma das grandes responsáveis para a Juliana realmente dar aquele empurrão, assim, para esse livro sair da cabeça e ir para o papel, né? A gente não fala de tirar o projeto do papel. No caso, ele sai da cabeça e entra no papel, né? Ó, diz a Juliana aqui, ó, ela só ativou. A Selma, né? A Selma, desculpa. Só ativei, né? Ju, dentro disso tudo que o Jeff está falando, dessa questão do medo de escrever um livro e tudo mais, né? Muitas coisas que o pessoal, que a gente escuta muito, até dos nossos próprios mentorados, é assim, ó. O que será que as pessoas vão achar de um livro? Será que alguém vai ler? Será que alguém vai se interessar pela minha história? Será que alguém vai realmente querer ver isso? Assim, aí a gente queria saber, assim, tu também chegou a passar por esses momentos de indecisão, de será que dá? Será que eu devo? Será que eu não devo? E tudo mais. Conta um pouquinho pra gente como é que foi, assim, ó, sair se teve esse momento de indecisão e se ele aconteceu. A gente conta um pouquinho pra gente como é que tu superou essa parte esse medo de escrever ali. Ai, sim, eu acho que todo mundo passa por isso, né? E com certeza eu tive o meu momento, mas eu vou falar para vocês que foi rápido, tá? Ele durou muito pouco. Por quê? Porque a Selva me ativou, né? Como ela mesma disse, ela me ativou, ela colocou essa sementinha. E aí a primeira pessoa que eu falei foi a minha filha. Eu disse, Ju, a mãe tá pensando em escrever um livro. Resposta dela, mãe, eu vou querer ler. Para mim, isso bastou, sabe? Eu pensei assim, se só ela quiser ler e se só ela ler o meu livro, para mim já vai ter valido a pena, entendeu? Então, assim, durou muito rápido,
Claro, depois vem aquela coisa, será que mais alguém vai querer ler? Mas aí a gente coloca tanto amor naquilo que a gente está fazendo, né? Eu acho que a escrita de um livro é que nem um filho, né? Tu tá gerando um filho, é um processo que tu passa ali, que tu coloca o teu melhor, tu busca o teu melhor para dar ali. E é como dizem, 1 João, deixa eu ver que eu até tenho minha cola, 1 João 4,18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Então é isso, quando a gente coloca amor, tu dá o teu melhor, sai fora o medo, né? E outra coisa, deixa eu falar um detalhe aqui para vocês, que é interessante, né? Porque no processo da escrita, eu senti um desejo muito grande de ajudar outras pessoas a escreverem o próprio livro. Eu me senti capaz disso. E a Selma também ativou isso em mim, né? Ela é daquelas assim que vai impulsionando, né? E aí eu senti essa vontade muito grande. Eu acho que eu sou capaz, porque não são todas as pessoas que têm o talento de escrever um livro, que nem a Gi falou. O meu livro, eu acho que foi um livro muito tranquilo, assim, de se fazer a revisão, né? Então, eu me descobri, assim, num novo propósito, né? E eu acho que com isso quando a gente se coloca a serviço de Deus, vem aquele friozinho na barriga, mas tu segue em frente. Mas uma coisa que daí eu queria falar, porque, assim, claro, hoje eu já estou com clientes escrevendo, ajudando a escrever o próprio livro, e uma coisa que eu escrevi, que eu escutei de das minhas futuras clientes agora. Ela disse assim, Ju, mas e fulano, e ciclano, e a minha filha, o meu filho, que, né, enfim, não vai estar. Gente, a gente não pode parar a vida pelos outros. Eu mesma, eu tenho os meus filhos, eles estão morando no exterior. Tá? Eu tenho um casal de filhos. Eu tenho a Júlia, que está morando, ela disse que agora ela só volta para visitar, então ela está morando no Canadá. E eu tenho o Pedro, que está fazendo intercâmbio na Alemanha. E quando eu decidi escrever o livro, os dois já estavam fora. E eu já escrevi, o livro já está aqui, e eles não vão. Eu vou fazer o lançamento do meu livro sem os meus filhos estarem aqui, porque eles estão vivendo os sonhos deles lá. Mas eu não posso deixar de viver a minha vida aqui. Eu acredito que tem daqui a pouco mães, pais que de repente param a vida, porque os filhos foram e aí vai deixar, não, eu vou esperar chegar o momento perfeito. Não existe momento perfeito. O momento perfeito é agora. Porque a gente não pode esperar para fazer a diferença, para cumprir o nosso propósito, para fazer o que a gente tem que fazer. É hoje, é agora. Né? Então, eu tinha que falar isso, porque eu acho que muitas pessoas se travam, daqui a pouco esperando, a pessoa que tem que estar aqui para eu conseguir fazer, ou o momento que não sei o quê e tudo, né? Não, já só deixa fluir. Eu gosto muito de falar, né, Ju? Tem aquela frase que antes é feito do que perfeito. Eu digo que é antes feito do que não feito. Porque quando você coloca o perfeito na frase, você quer buscar a perfeição. E eu digo para ti de experiência própria. Se eu pegasse o meu primeiro livro hoje, do CLT MKT, e escrevesse ele hoje, com uma outra cabeça, com uma outra experiência, com uma outra vivência de vida, por já estar mentorando escritores, pessoas a se tornarem escritores das suas próprias histórias, eu escreveria, claro que eu escreveria ele diferente. Só que o movimento é importante. É óbvio que daqui 6 meses, daqui a 1 ano, você vai ler o livro e dizer assim, caramba, eu acho que poderia ter colocado mais isso no livro. Só que a gente não pode depender das outros e muito menos depender do perfeccionismo para poder transformar a sua vida e para transformar a vida de outras pessoas. Uhum. Veja você mesmo bem colocou aqui. Você foi ativada pela Selma a escrever o seu livro, você escreveu o seu livro e daí já foi ativada para se tornar ghostwriter de outras pessoas e já está tendo outras pessoas em contato com você. Veja o movimento de quem era a Ju em janeiro, quando decidiu efetivamente trazer o livro, colocar o livro no papel, né? Tirar daqui e colocar no papel, hoje Sim. já transformando outras vidas, não somente com o seu livro que vai ser lançado, e eu sei que você já
tem uma boa venda, né, pré-venda desses livros, mas já está mentorando e ativando outras pessoas para escrever esse livro, né? E aí eu queria que você deixasse, né, Ju, já que você tem essa experiência e está caminhando junto com para esse lado de ajudar outras pessoas, né? O que você diria para aquela pessoa que tem um livro para escrever e está arrumando desculpa ou está arrumando melhor momento para escrever esse livro? Então, Jefferson, eu acredito que toda história, todas as pessoas têm uma história que merece ser compartilhada, que merece ser contada. E a gente está aqui nesse mundo para contribuir, né? E essa coisa de medo, quando a gente coloca o nosso melhor, quando faz com amor, não tem como dar errado, né? Então, assim, se permita, e assim, eu tenho também cliente minha me procurando, mas eu não sei escrever. Bom, a gente está aqui para ajudar justamente isso, para estar extraindo, porque na verdade o livro, a tua história já está dentro de ti. Né? O que a gente tem que fazer? É só botar para fora, é que nem um escultor, né? Quando ele olha ali uma peça ali, que seja uma madeira, um tronco que ele vai esculpir, a escultura, ele já vê, a escultura já está ali dentro, ele só vai tirar ali o que está encobrindo, né, para que apareça. Um livro, na verdade, é isso. A história, tu já viveu as tuas experiências, tu já ressignificou muita coisa, tu já aprendeu muita coisa. Então, o que a gente tem que fazer? É botar isso para fora. Então, por exemplo, eu desenvolvi um método aonde, através, pode ser pela escrita, se a pessoa preferir, pode ser através de encontros, pode ser através de áudios, são formas, da melhor forma que a pessoa achar, que fica mais leve, é a forma como a gente vai estar extraindo aquele livro. Quanto tempo leva? Vai depender da pessoa. O Jefferson escreveu em 21 dias o livro dele, eu escrevi em 1 mês e meio. O que aconteceu comigo nesse processo? Eu botei data. Então, assim, em janeiro, eu já tinha tentado começar a escrever meu livro, não consegui, aí nesse meio tempo eu perdi o meu pai, e eu pensei assim, em janeiro eu vou sentar e vou começar a escrever meu livro. E realmente foi o que aconteceu, eu digo, foi inspiração divina, assim como o título foi me entregue por Deus, cada capítulo foi me entregue por Deus. Por quê? Porque eu me permiti viver em estado de presença, me abrir para receber, né, o melhor de Deus e poder trazer isso para o papel para que outras pessoas também pudessem ter acesso a essa clareza, essas experiências, essas ressignificações que eu trouxe aqui no livro. Então, quando a gente se permite, se eu tivesse que dizer, né, alguma coisa para quem está em dúvida, se permita. Vai dar frio na barriga? Vai, porque a gente está vivo, né? Faz parte. Mas se permita, se entregue para esse processo. Gente, assim, é algo tão maravilhoso. Dizem que na vida a gente tem que plantar uma árvore, ter filho e escrever um livro, né? Olha, eu vou falar para vocês que escrever um livro, eu não imaginei que fosse tão maravilhoso. Olha, se todo mundo soubesse o quanto é maravilhoso, não deixaria de fazer isso na sua vida. É surreal. Vocês que já viveram essa experiência, vocês sabem, né? Agora, vocês viveram com a filha de vocês, né? Eu tô aqui, só no bico dos meus filhos, porque eles escrevem muito bem, né? E eles já têm muita experiência. Eu tô só aqui, só aqui para eles também. Muito legal. E uma coisa que eu vou dizer assim, quando o pessoal chega, e eu até vou deixar isso anotado aqui para eu lembrar, para eu falar, para quando eu escutar a pessoa dizendo assim, mas eu não sei escrever, eu não sei o que os outros vão achar. Meu, se teve um artista que teve a coragem de colar uma banana com uma fita adesiva num quadro, expor no museu e cobrar milhões por isso, por que a tua história não vai ser interessante? Entendeu? Então, vem muito dessa situação, assim, de você estar contando a sua história e o fato de, que nem tu falasse, né? Eu não sei escrever, eu não sou... A gente escuta muito isso, assim, eu não sei escrever, eu não tenho doutorado, eu não tenho faculdade. A linguagem simples, ela vai ser entendida por aquelas pessoas que falam de uma forma simples.
Sim. Tem muitas vezes que a gente quer ler um livro e que a gente não está tentando ler o livro com o dicionário do lado para entender o que aquela pessoa escreveu. Né? Quanto mais simples, isso a gente escutou até uma vez de um advogado, quando a gente pegou e foi conversar com ele sobre contrato e tudo mais, ele pegou dele e disse assim, nossa, o contrato de vocês é muito tranquilo, porque qualquer um entende o que vocês escreveram ali. Isso é clareza. Então, assim, a pessoa não tem que se preocupar se ela sabe escrever, se ela não sabe escrever. A gente diz assim, é para isso que serve o papel do revisor, é para isso que... Ó, a Selma está até colocando aqui, que o Simples conecta. Vou até botar o comentário dela aqui na tela. Né? Então, aqui está o papel do revisor para não deixar ficar passando tanto erro e tudo mais, mas às vezes falar de uma forma errada, mas transmitindo a mensagem correta, né? Transmitindo essa mensagem certa, essa mensagem que vem do coração, essa mensagem que vai tocar e transformar vidas, às vezes é muito mais bonito do que aquela pessoa que fala palavras rebuscadas, que traz aquela linguagem extremamente culta, mas com uma mensagem vazia. Né? Eu gosto muito de falar, né, que a sabedoria está na simplicidade. Né? E a gente tem aí o maior mentor, contador de história, que foi Jesus Cristo, né, através de parábolas. Né? Quão simples ele era na entrega das histórias que ele contava para as pessoas enquanto ele esteve aqui. E aí você vê hoje, né, pessoas deixando de escrever, pessoas deixando de contar a sua história por conta de, às vezes, achar que não tem um português rebuscado, porque não tem doutorado, porque escrever é para quem tem doutorado, porque tem que ter faculdade, tem que ter isso. E um dos livros mais bonitos que você vai ler é aquele que a mensagem é maior do que o mensageiro. Quando você escreve e se preocupa em passar, compartilhar a sua mensagem e deixar você um pouquinho em background, você sendo ferramenta de Deus para escrever o livro, você conecta muito mais pessoas, você transforma muito mais pessoas. Eu gostei muito que você falou, Gil, ali antes da tua filha, que quando você falou quando falou com a tua filha que escreveu, ela falou, eu quero ler. E daí você falou assim, meu Deus, se ela ler, eu já estou realizada com essa questão, porque isso é uma questão que vai acontecer. As pessoas, elas não pensam no propósito de vida que a tua mensagem pode entregar. Elas estão preocupadas quanto dinheiro que vai dar, se esse livro, não sei quantos livros foram vendidos, e aí quando você valoriza o pouco, você recebe o muito, você é reconhecido pelo muito. E é dessa forma que você deve pensar, você que está assistindo essa live, você que vai assistir essa live depois. Vou escrever o meu livro. Se esse livro impactar uma vida, se esse livro transformar uma vida, eu já estou realizada. Porque, na grande verdade, o teu livro vai impactar uma vida, que vai contar para outra, que vai contar para outra, para outra, e para outra, e para outra, e para outra, e para outra, para outra. Quando tu vê, teu livro está transformando dezenas, centenas de pessoas, porque você se preocupou em passar a mensagem e não se colocar à frente da mensagem. É verdade. Não, e eu já tô com encomenda. Minha filha já diz, mãe, eu quero um outro livro que tu escreveu na ordem cronológica, porque assim, detalhe, esse meu livro aqui não é a ordem cronológica, tá? Não é a minha história, tipo assim, são passagens da minha vida, com aprendizados que eu tive, inclusive, cada capítulo eu trago uma frase que né, eu acho que é uma principal mensagem, assim, dentro do capítulo, então cada capítulo traz uma mensagem, assim, principal, e eu não tive o intuito, a intenção de fazer de forma, né, em ordem cronológica, mas a minha filha já encomendou. Para te ver como transforma vidas, né? E aí você já comentou aqui na live que teu livro já foi vendido para várias pessoas, muitas pessoas que vão estar recebendo o seu livro no lançamento, né? E quantos feedbacks positivos, quantas mensagens transformadoras que você vai estar recebendo nas próximas semanas. E aí que está a grande magia, aí que está o grande poder da escrita. Sem contar que, antes da Gisele colocar uma mensagem aqui, tá? Sem contar que você está deixando o teu legado para a posteridade. Eu gosto muito de falar uma frase que, assim, ó, uma jornada
Imagine você, quando daqui 80, 90 anos, quando você não estiver mais aqui, alguém abrir uma gaveta e ao abrir essa gaveta ela deparar com um livro. Nunca é tarde para se reencontrar. E a hora que ela abrir esse livro, ela vai estar vendo Juliana contando a sua história e ninguém mais. Quem você quer que conte a sua história? Pessoas que conheceram recortes da sua história ou você através de um livro? E aí é que está o grande segredo de você deixar um legado através de um livro, um legado através de um filho e um legado através de uma árvore, que ela fica aqui, às vezes, centenária, dando sombra e frutos para outras pessoas quando você não está mais aqui. É verdade. E também Posso falar só uma coisa? Te dando parabéns, né? Dizendo que ela está muito orgulhosa de você. Obrigada. Né? Ali, só para finalizar o que a gente estava falando ali da questão do falar certo, do falar errado, do eu não tenho conhecimento, isso, mas tem uma banda que eu gosto muito, que ela se chama O Teatro Mágico. E eles têm várias músicas assim, com mensagens incríveis. E eles têm uma música que a música o autor da música ele escreveu levando em consideração as coisas que a empregada falava. E a empregada dele, assim, tipo, semi-analfabeta, falava tudo muito errado. E ele finaliza a música, eu até vou ler aqui para vocês, tá? Ela diz assim, ele finaliza a música dizendo assim, ó: quando alguém te disser tá errado ou errada, que não vai S na cebola, que não vai S infeliz, que o X pode ter som de Z e o CH pode ter som de X. Acredito que errado é aquele que fala correto e não vive o que diz. Deus, cheguei a me arrepiar aqui. Nossa. Então é isso que a gente fala para as pessoas. Quando elas vão contar a sua história, não é a mensagem. É a mensagem, no final das contas, o que importa é a mensagem. Como ela está sendo repassada, se é... a gente tem uma menina que está no Instagram, que todo mundo, às vezes, compartilha. Não vou falar nomes né, para não correr problemas ali, mas e que ela vem, que ela fica falando assim, porque é errado falar desta forma, o correto é se falar desse jeito. Quando alguém me fala, me dá ojeriza, tipo, quem hoje sabe o que significa ojeriza? Eu sei o que significa ojeriza. Sim, mas, nem todo mundo sabe. Mas a grande maioria das pessoas não sabe, e ela vem querendo trazer essa questão da língua portuguesa. É importante a gente saber escrever corretamente? Claro que é, eu não estou dizendo que não é, mas o que a gente fala quando a gente está falando de livros, e principalmente livros que nem o da Ju, livros que nem o da Paulinha, que estava com a gente na semana passada, livros que nem o do Sidney, são as histórias e as experiências que servem de exemplos. Tem uma outra frase que nem o Jé falou, né? De quem é que você quer que conte a sua história, e que eu falo muito para os meus filhos. Esperto é aquele que aprende com o erro do outro. Sim. Né? Esperto é aquele... Então, quando a gente tem livros que nem os que vocês escrevem, não é que está mostrando e apontando erros, mas está apontando assim, coisas que aconteceram e de que forma que eu ressignifiquei. Né? Então, eu queria te perguntar assim, Ju, dentro de toda essa experiência do livro, assim, qual é o maior aprendizado que tu tira de dentro do teu livro e que as pessoas vão poder, que tu acha assim que as pessoas vão poder aprender alguma coisa de diferente com o teu livro? Que para encantar os teus escritores. Te peguei, porque essa pergunta não estava na lista. Que sacanagem, né? Gente do céu, olha... Tu sabe, Gi, eu acho que eu trago muito essa coisa de família. É algo assim muito forte na minha vida. E escutando vocês falarem, o Jefferson e tal, a minha filha é uma que já fala para todo mundo, minha mãe é escritora, com todo orgulho, sabe? E eu até conto no meu livro, quando um dia antes do meu pai falecer, que Deus me presenteou com uma tarde com ele, só nós dois. E a gente conversou, e a gente riu, e a gente brincou, e ele me contou histórias da infância e da juventude que eu nem sabia, eu não tinha nem ideia. E no final, hoje o que acontece? O que eu tenho dele? Eu tenho o que eu sei que ele me falou. Agora, eu fico pensando, se eu tivesse um livro que ele tivesse escrito, as histórias dele, seria algo que eu teria levado. A minha mãe, eu tenho minha mãe, mas minha mãe tem Alzheimer, né? Então... também foi perdido.
Então, assim, eu acho que a maior lição que eu posso trazer do meu livro para quem lê é essa questão de viver em estado de presença, sabe? Eu acho que aqui, quando as pessoas lerem a minha história, elas vão ver o quanto que hoje eu busco viver em estado de presença e o quanto que isso, dentro da minha vida e buscando as questões do passado, me ajudaram a ver que Deus sempre teve um propósito em tudo que aconteceu comigo, e Ele tem em tudo que acontece na nossa vida, tanto de bom quanto de ruim, né? Quanto de não tão bom, né? Enfim, mas eu acho que a principal questão é essa, né? É dentro das minhas experiências, das histórias que eu quis trazer aqui, essa abertura, assim, para algo mais, para a gente ver além do que só o aqui e agora. O aqui e agora nos faz a gente poder ver além, sabe? Eu acho que seria isso. Quando você falou das histórias da última tarde com seu pai, me veio um título de um livro muito, muito legal e que talvez que eu vou fazer ainda. Essa eu vou anotar. As histórias que eu gostaria que meus netos escutassem. Porque é muito legal, assim, a gente vê hoje que o digital ele facilita, que o digital permite a gente estar fazendo um trabalho, transformando uma história de vida em livro, como o da Ju, sem se conhecer pessoalmente. É muito bom porque o digital conecta você com a sua filha que está no Canadá e com o seu filho que está em Portugal, né, Ju? É isso? Alemanha. Na Alemanha. Você tem essa facilidade de se conectar mesmo eles estando distantes. Mas essa questão de histórias, de legado, de aprendizados, experiências que a gente está passando nessa vida e que a gente poderia deixar para o final, para o futuro do nosso legado, da nossa continuidade. O que me inspira a escrever, o que me inspira e motiva a buscar o meu grande objetivo, o meu grande propósito de vida, que é fazer com que 10 mil pessoas se tornem escritoras das suas próprias histórias. E você pode até achar que, assim, que o Jeff pode estar louco, mas na realidade tem história e 10 mil é só o começo de muita coisa boa que está por vir. É justamente sobre isso, sobre você deixar o que você quer contar quando não estiver mais aqui. E dentro desse propósito de escrita, né, Ju? Você até falou já que a tua filha já fala orgulhosa que tem a mãe escritora e já fala que ela quer um livro da mãe em ordem cronológica, né? Tu vê o quão importante, por que é tão significativo a gente escrever, né? A gente não se conhece, porque a gente vive uma rotina diária muito louca, a gente não se permite parar para ver as pequenas conquistas que a gente teve no dia a dia, e aí quando você escreve um livro, você vê que a sua filha está pedindo para te conhecer um pouco mais. A sua filha está te pedindo para escrever um pouco mais a sua história, por quê? Porque ela já entendeu que lá na frente ela vai poder contar a história da avó Juliana, da bisavó Juliana, através de livro. E aí, dentro dessa proposta de livro, Ju, o que você deixaria de conselho para as pessoas em relação a esse legado que você está deixando através da escrita desse livro, agora também ajudando pessoas a escrever esse livro e, quem sabe, os próximos livros? Uma palavra, um conselho, o que você deixaria para as pessoas que ainda estão em dúvida ou estão arrumando zilhões de desculpas para escrever? Puxa vida, um conselho. Gente, assim, ó, o que eu posso dizer? Eu não sei nada dos meus bisavós. Eu não sei. E eu acho que é tão importante, assim, é bem como a Gi falou, a gente aprender com os erros dos outros, né? Daqui a pouco a gente traz medos, a gente traz crenças limitantes que a gente nem imagina de onde vem. E se tu pudesse conhecer a tua ancestralidade, conhecer as histórias, né, das pessoas da tua família que te antecederam, eu acho que nossa, tanta coisa seria poupado, assim, né? Eu imagino, porque hoje, por exemplo, eu ressignificando tanta coisa, foi tão legal a Júlia falar assim para mim, minha filha, mãe, como tu me conhece minha vida inteira, mas eu não te conheço tua vida inteira. E hoje, lendo o teu livro, um pouco da tua história, eu vejo como eu sou parecida contigo.
Então, assim, muitas vezes, quantas travas que a gente carrega e a gente nem se dá conta e passa para os filhos, e daí os filhos passam, e aí vai para os netos, e aí vai para os bisnetos, e aí daqui a pouco tu começa, tu coloca aí, né, dentro da tua história, e isso passa de geração, daqui a pouco, porque assim, ó, o que que acontece? Gente, um livro é um mergulho dentro da gente, e quanto mergulha em ti, quanto mergulha nesse processo de autoconhecimento, eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu escrevi o meu livro, só que esse mergulho não parou aqui. Ele segue, é um processo que não termina nunca. Então, o que, que eu vejo? Que essas travas que a gente vai se livrando te possibilitam tu deixar os teus filhos livres para serem quem eles quiserem ser. Então, assim, se eu pudesse dizer o maior presente que a gente pode dar para um filho é realmente tu ter esse mergulho, né? Que escrever um livro é um processo de cura muito grande na vida de uma pessoa, e é um presente que, além de ser um legado para os teus filhos, é um processo que tu vai passar de cura, e isso vai libertar os teus filhos e vai libertar as gerações. Né? Então, se tu ainda tem dúvida, meu Deus, só se permite viver, e depois que tu fizer, aí tu vai, a Ju tinha razão. Não foi bem assim, não foi tão, né? Enfim, para cada um eu acredito que é diferente, mas é algo maravilhoso a ser vivido. É isso que eu digo. Só experimenta, não acredita, não precisa acreditar, só faz. E aí depois fala pra gente lá na frente, né? Vamos subir um pouco a régua nessa questão, né? Quando você fala de se permita, a gente precisa se permitir errar mais vezes, né? Porque às vezes no erro acontece algo extraordinário, algo que você jamais vivenciaria se não tivesse permitido errar, né? E aí eu vou só deixar uma tarefinha de casa para quem vai estar assistindo essa live e vai assistir depois dessa live. Procura fazer uma escrita criativa de uma foto de uma viagem que você fez com seus pais, ou com seus filhos, ou com seus avós. Pegue essa foto e observe ela por 1 minuto, e depois desse 1 minuto coloque tudo que vem na sua memória, no seu coração, no papel. Aí você vai entender por que é importante você deixar histórias contadas para a posteridade para libertar gerações, como muito bem colocado pela Ju. E aproveitando, então, né, já que a gente está falando tanto desse livro, vou trazer, então, eu sei que a Ju já mostrou para vocês, mas para vocês conseguirem ver com bastante clareza, olha quem chegou. Então, aqui a gente tem, né, a capa do livro da Ju. E, Ju, conta para a gente agora, aonde tu vai fazer esse lançamento, que horas que vai ser esse lançamento e como as pessoas conseguem falar contigo para conseguir comprar um exemplar do teu livro. Tá, então assim, dia 8 agora de junho vai ser o lançamento oficial, mas eu já estou vendendo ele desde o dia 8 de março, tá, gente? Quando o Jefferson me perguntou, eu digo, já estou vendendo, já, né? Ali, ó, quando eu procurei eles, eu já estava com live marcada de pré-venda, isso graças à minha mentora, né? Ela, tipo assim, sabe aquelas que vai ali com foguete ali, né? E vai empurrando, eu digo, não, vou, né? Eu sou daquelas mentoradas, assim, que sigo a risca. Então, dia 8 de junho vai ser o lançamento oficial, por quê? Porque eu realmente vou reunir as pessoas especiais, enfim, que fazem parte da minha vida, ou, enfim, conhecidos aqui em Canela. Vai ser no Empório Canela, tá? Domingo, no Empório Canela, que é um restaurante, também é tipo uma livraria, é um lugar muito gostoso aqui pertinho da Catedral de Canela. A gente é amigo da Fernanda, que é a dona do local já. Eu acho que o Pedro, ele era bebê quando a gente conheceu eles, então meu filho está com 18 anos, não imagina quantos anos que a gente se conhece. Então, é um lugar muito aconchegante. E eu acho que o lançamento de um livro é como se fosse um filho, né? E a gente tem que estar celebrando, né? Então eu falei para o meu marido, nossa, com certeza não penso em não
fazer, né? Então tinha que estar celebrando com os amigos esse momento especial. Vai ser então no domingo, dia 8 de junho, das 16 às 19 horas. Eu vou estar lá autografando. Teve muitas pessoas que já compraram, já vou levar os livros autografados, né? Que para facilitar. Então já comecei esse processo. E quem quiser adquirir, pode entrar comigo em contato pelo Instagram, me chama lá no direct, aí tá o meu @ Juchela Álvares, né? Se escreve Cela com 2 L's, Álvares com S no final, e pode me chamar lá no direct, e daí a gente combina ali o pagamento, o Pix. Eu acho que eu também coloquei um link, tá, de compra, quem quiser também pode comprar pelo link ali na minha bio, tem. Mas se quiser também me chama no direct e a gente combina e eu posso estar enviando para a tua casa, para todo o Brasil, inclusive ele já vai estar na Itália também, né? Então, no Canadá já tem, né? As pessoas já estão se organizando para fazerem chegar no exterior, mas já compraram, inclusive, né? Já vai, ó, para o mundo. Muito bom. Então, todos estão convidadíssimos a seguir a Juliana nas redes sociais. Então, Chela Álvares, agora que a gente ficou sabendo que é Chela, a gente sempre estava falando Cela, mas tá tudo certo também. Então, convidando para vocês seguirem a Ju nas redes sociais e acompanhar todo esse movimento e, por que não, comprar esse livro e aprender com a história da Ju, né, Ju? Aprender com essa história, assim, que é como a gente falou, né? Esperta quem aprende com os erros dos outros. E a história que a Ju traz dentro do livro dela, que eu acho que é muito interessante, é realmente a capacidade de você enxergar o que está acontecendo que não está legal. Eu não vou dizer que está errado, porque, assim, erros fazem parte da nossa história. Se a gente não errar, a gente não é quem a gente é, né? Então, assim, coisas que estavam acontecendo que não estavam legais. E realmente essa questão de você se reencontrar e se perder, e se reencontrar e se perder de várias e várias formas, em vários e vários momentos, quando a Ju fala que assim, a minha história não está contada em ordem cronológica, realmente, gente, não está contada em ordem cronológica, não é assim, quando eu era criança, depois adolescente. Não, mas traz uma situação de assim, ó, de encontros e desencontros da vida e situações que aconteceram, mas principalmente assim, ó, qual é o que eu diria assim da mensagem principal? É que sempre tem um jeito para você melhorar a situação, por mais ruim que ela possa parecer, né? Então, a Ju traz algumas experiências de vida ali, até que bem pesadas, né? Mas que vocês só vão saber se vocês lerem o livro, né? Vocês só vão saber se vocês lerem o livro. Então, traz algumas histórias de vida, assim, principalmente para uma situação de que, sabe aquela coisa assim, cara, tá tudo perdido e eu não tenho como escapar disso. E ela mostra, assim, ó, como ela conseguiu se livrar da situação, quando ela conseguiu dar a volta por cima, como ela conseguiu construir a família que ela tem hoje. E mais uma série de outros acontecimentos, né? Que nem eu falei lá no comecinho da live ali, da questão, e a Ju também falou, eu nunca gostei de cachorro, e hoje tá lá, o cachorro faz parte da família dela, né? Então, assim, conta o porquê dessas coisas, né? Como que isso aconteceu, como que aconteceram essas mudanças, de uma forma muito leve, né? Eu acredito que, assim, não é nem um décimo do que ela realmente estava passando naquele momento, mas que traz uma inspiração muito grande para você conseguir enxergar as coisas de uma outra forma, né? Não é uma poliana. Vamos deixar bem claro que o livro dela não é uma poliana. Não sei se tu já leu o livro da poliana, Ju. Já, sim, famoso. O pessoal, vamos dizer assim, o pessoal da nossa idade, isso era quase leitura obrigatória na nossa infância, e as crianças hoje em dia não sabem mais quem é poliana. Mas de qualquer jeito, assim, né? Não é a história da poliana, mas também traz uma lição de como é que a gente faz para realmente se reencontrar, para a gente conseguir superar uma série de dificuldades, né? Muito legal essa parte, né, de vocês estarem presentes, né? Você que é de Canela e região, prestigie no domingo, né? Próximo domingo, dia 8 de junho, a partir das 16 horas, lá no Empório Canela, próximo da Catedral de Canela. Vá lá, prestigie, conheça a escritora ao vivo, né? Porque a gente sempre diz e frisa muito com todos os escritores em nossas lives. Hoje as pessoas não querem saber quem foi a editora que produziu o livro, quem foi que imprimiu o livro. Eles querem saber quem foi o escritor. Eles querem conectar
com o escritor, eles querem estar próximo do escritor. E aí você tem uma oportunidade aí de região de Canela e região de conhecer a Ju pessoalmente, lá no Empório Canela, no domingo, dia 8 de junho, próximo domingo agora, a partir das 16 horas. Vai lá, prestigie, lá ela vai estar contando um pouquinho mais a sua história, e aí você tem a oportunidade de conhecer ela pessoalmente e, de repente, até, por que não, ser mentoreada por ela na escrita do seu livro. É isso aí, gente. É um processo muito lindo, nossa. E eu vou falar assim, a Gi já deve ter vivido isso muitas vezes, né, Gi? Porque tu também acompanha, né, vários escritores, eu acho que é tu. E é muito lindo. Nossa, é algo assim, eu digo, é um privilégio. Quando a gente se coloca a servir mesmo, no propósito de Deus, assim, é incrível, assim, a sensação, como é gratificante, né? O que a gente, o que a gente dá, a gente recebe, assim, ó, muito mais, né? Eu tô muito feliz, assim, com tudo que eu tô vivendo, com esse processo, e agora eu tô louca para saber o retorno das pessoas que vão começar a ler o meu livro. Agora que, né? Dizem que vem a melhor parte, a Selma diz que é a melhor parte, quando as pessoas começam a dar os feedbacks. E se as pessoas não lembrarem de falar o que elas acharam, pergunta, tá? Seja, cara, pergunte o que as pessoas acharam. A gente dá risada com a Amanda, né? Que nem tu falou, né? Que a gente já teve. A Amanda já escreveu o livro dela, não foi por incentivo nosso. Vamos deixar isso bem claro. Isso foi por um movimento dela mesmo. Ela quis escrever um livro. Tudo bem que eu acho que foi só para participar da roda de conversa também, para poder falar no microfone, poder chamar atenção, porque ela nem gosta disso. Mas, de qualquer forma, assim, ó, ela escreveu e até hoje as pessoas chegam para ela e dizem assim, ó, Amanda, eu gostei muito do que tu escreveu. Aí ela já diz assim, eu já estou escrevendo o próximo. Né? Já estou escrevendo o próximo, que é eu falo brincando para ela que ela vai escrever a coleção das meninas, né? O primeiro dela é a menina que pegou o sol, e agora ela está escrevendo a menina que pegou a lua, e assim ela vai fazendo as meninas. Mas numa linguagem simples de criança, ensinando coisas para as crianças. Então, assim, quando a gente vê, então eu sei o orgulho que os teus filhos estão sentindo de ti agora, de saber assim, ó, poxa, minha mãe contou a história dela, minha mãe contou, fez as coisas, né? Tá trazendo uma lição de vida para as pessoas. É perto do orgulho que a gente sente hoje, que a gente vê refletido no livro que a Amanda escreveu, a educação que ela recebeu. Sim. De estar com os outros, né? De ter empatia, de se colocar no lugar do outro. E assim, por mais que tenha gente que chega e diga para nós assim, é muito fácil, a gente já escutou isso, assim, é muito fácil os pais escreverem um livro, colocar o nome da criança e dizer que foi a criança que escreveu. E eu digo assim, ó, não teve nada a ver, não vou dizer, assim, a única coisa que eu fiz foi organizar um pouquinho o pensamento dela, ajudar ela a organizar um pouquinho o pensamento através de perguntas e provocações, mas quem escreveu foi ela. A história partiu dela, a essência partiu dela. Da mesma forma que o teu livro, a essência partiu toda do teu coração. Como tu apresentou as tuas histórias, é uma mensagem que a gente fala, né? O Jeff fala muito de uma conexão de alma, espírito e tudo mais, mas é a tua história. Pode ter uma inspiração divina para tu desembestar e contar a tua história? Claro que pode, mas no fundo, ela é a tua história, né? E aí a gente também traz, né? Tem um dito popular que diz que em casa de ferreiro espeta de pau. Na nossa casa, em casa de ferreiro, espeta de ferro mesmo. Por quê? Porque o exemplo arrasta. Através da Amanda escrevendo o seu livro, né? E aí a gente também não pode. Tem o João, que assim, essa semana a gente recebeu um WhatsApp de uma mãe de uma amiguinha do João que, assim, o João falou para a amiguinha que a gente tem uma editora que a mãe dela quer produzir um livro e que ela podia conversar com a gente. Daí ele vai lá, já passa o WhatsApp e daí já vende um pouco mais a editora. A Amanda já está escrevendo e vende mais a editora. E aí, a Amanda quer herdar a editora. A Amanda já chegou para a gente e falou, ó, quanto é que vale a editora de vocês? Por que tu está fazendo essa pergunta? Ela tem 8 anos, tá, pessoal? E ela escreveu quando ela tinha 6. Um mês antes ela completar 7 anos, então o livro dela. E ela tem 8 anos, ela falou assim, Amanda, mas por que tu quer saber quanto que vale a editora? Não, porque a editora ela vai ser minha. Então, assim,
Aqui não é demagogia, a gente não está aqui querendo trazer a coisa, mas trazer, sim, a mensagem de que o exemplo arrasta. É verdade. Não, gente, quando eles me falaram o jeito, as técnicas de venda dela, de meu Deus, eu preciso aqui, ó, preciso ter umas aulinhas com ela, né? Qualquer dia desse a gente... é que nem eu falo assim, a gente só não traz ela para falar, porque quando eu peguei, eu falei para ela assim, Amanda, você está sendo muito agressiva para vender dela, se eu não estou batendo em ninguém. Aí eu disse, minha filha, mas você pode pegar um pouco mais leve quando você está oferecendo o livro. Mas é verdade, se eles querem ler, eles vão ter que pagar. Porque a pessoa pega e diz assim, eu posso olhar, uma das técnicas de venda dela, vamos dizer assim, mas eu posso dar uma olhada no seu livro? Sim, ele custa tanto. Mas eu não posso olhar antes? Sim, se você pagar, você pode. E quando eu falei para ela assim, não seja tão agressiva, ela disse, não bati ninguém. E assim vai, né, pessoal? Mas é na simplicidade de uma criança que a gente, adulto, deveria buscar aprender, né? Porque, de fato, é verdade. Se ela parou para escrever um livro, se ela teve o seu livro publicado, você, que é adulto, está tendo muitas crenças e bloqueios emocionais, ou sendo perfeccionista, ou, vou dizer, você é um pouco mais forte, sendo egoísta, não compartilhando a sua história, sabe? Porque quando eu entendi que não fazia mais sentido não compartilhar as histórias, e aí a gente entende isso como um propósito de vida, o nosso propósito da editora é democratizar a escrita e facilitar o acesso a livros físicos para os escritores, e aí a gente traz a questão do resgate da leitura de livros físicos. É muito bom estar na tecnologia, é muito bom ter um monte de coisa, mas você só se torna um solucionador de problemas, você só se torna uma pessoa criativa se você voltar para o livro físico, para a leitura do livro físico, que é o livro da Ju. Então, não perca a oportunidade, gente. O Instagram dela tá aqui, ó, @jucelas. Eu vou falar Cela Álvares, para que você entenda. Cela com C e 2 L's. E segue ela lá, entre em contato com ela ou vá no link da bio dela, porque esse livro ele pode ser o primeiro passo para que você se torne escritor da sua própria história. É isso aí. Jefferson, isso que tu falou de ser egoísta, teve história aqui, que nem a Gi falou, que eu compartilhei bem pesada. Uhum. E eu me questionei, né? E eu digo, não, se aconteceu isso, eu não posso ser egoísta a ponto de guardar só para mim. Deus tem um propósito nisso e as pessoas precisam saber que sim, é possível tu, sabe, ressignificar e tu passar pelos desafios e tá aqui firme e forte. Então, eu vejo também dessa forma como ser egoísta. Quem quiser também, é interessante ali no meu Instagram, que eu compartilho muito desse meu processo de autoconhecimento. Eu trago muito, assim, muito essa... Então, ali, né, daqui a pouco as pessoas vão... Inclusive, quando eu estava fazendo os convites, que eu entrei em contato com muitas pessoas, e aí as pessoas entraram no meu Instagram... Nossa, Ju, eu não sabia que tu tava fazendo, assim, esse trabalho de autoconhecimento. Achei muito legal, tô adorando teus conteúdos. Então, assim, eu tenho já tido esse feedback dentro do meu Instagram de pessoas que não me seguiam, passaram a me seguir em função desse como é que se diz? Essa divulgação que eu tenho feito, né, do livro. Uhum. E aí passaram a me seguir e estão gostando do meu conteúdo. Então, eu acredito que quem gostar do meu conteúdo vai gostar do meu livro também. Com certeza vai. Com certeza vai. Uhum. Ju, a gente está se encaminhando, então, agora para o final desta live, para que a gente possa também descansar um pouco e tudo mais, né? Não que a live está cansativa, porque se deixar a gente vai ficar falando aqui 4, 5 horas sem parar, e isso não é um problema para nós. Mas a gente está se encaminhando realmente para o final da live, então... Reforçando o convite, pessoal, para quem está em Canela, região ali, Gramado, Nova Petrópolis e regiões mais próximas ali, 4 horas da tarde, a partir de 4 horas da tarde, no domingo, dia 8, no Empório Canela, que fica perto da Catedral de Canela. Consegui gravar tudo isso. Se eu conseguir gravar, vocês também conseguem. Então, assim, pessoal... Estejam lá presentes, prestigiem o lançamento da Ju, vão lá conhecer ela, conversar um pouquinho com ela. Vai ter, eu acredito que vai ter um pouquinho de óleo essencial também, que vai ter livro, que vai ter boa conversa, que vocês vão viver uma tarde muito agradável com ela.
Infelizmente, a gente não vai conseguir estar ali presencialmente, mas com certeza em espírito nós vamos estar junto ali, em emoção, em energia e tudo mais. Com certeza. Para que isso seja realmente um sucesso, esse teu lançamento, e que esse teu livro realmente transforme muitas, muitas vidas, tá, Ju? E se você não é de Canela, região, não tem problema. O Instagram dela tá aqui, Juscela Alvarez. Entre em contato com ela, tenho certeza que ela vai ficar muito feliz de você entrar em contato com ela, de passar a mensagem dela, de você adquirir esse livro, porque eu tenho certeza. Esse livro ele não é só um livro qualquer, ele é um livro que vai transformar e vai mudar a sua forma de pensar em alguns... muda a tua mentalidade de vida através dos ensinamentos que ele tem aqui dentro, tá, pessoal? Então, amém. Não percam, prestigiem quem é de Canela e região, e quem não for, siga a Ju no Instagram dela, manda direct, enche a caixa de direct dela lá, que ela vai passar a semana respondendo aí vocês, tá bom? Ai, meu Deus. Amém, recebo. Gratidão por esse momento tão especial, por vocês me abrirem a oportunidade aqui de estar falando para a audiência de vocês, por estar inspirando outras pessoas e por estar aqui com vocês, né? Por vocês terem participado desse meu processo, assim, que foi muito maravilhoso. E quando eu conversei com o Jefferson, que eu também conversei com outra pessoa, e no final eu senti que era Deus colocando vocês ali, ó, no meu caminho. Eu digo, não, é com eles que eu vou fazer, e olha, foi excelente. Então, gente, se vocês ainda têm dúvida também quanto à editora, olha, super indico, tá? Tem uma aqui, ó, excelente. Façam, vocês não vão se arrepender. Tá aqui, ó, o resultado, tá? Muito maravilhoso, gente, gratidão mesmo. Ju, obrigada pelo teu tempo, obrigada pela tua disposição para ficar conversando com a gente, quase 1h15 aqui que a gente está conversando. E todos convidados para o lançamento, e acompanhem a Ju nas redes sociais e acompanhem também a gente nas redes sociais. Uhum. E na próxima quarta-feira estaremos aqui de novo. Vamos estar com o escritor de novo? Vamos estar com o escritor de novo. Acompanhem nas redes sociais para vocês saberem. Vamos deixar no ar o suspense para vocês saberem quem vai conversar com a gente semana que vem. E eu só sei dizer para vocês que é um tema bacana, tá? E que a gente tem visto aí acontecer muito na sociedade. A escritora também traz uma experiência de vida muito forte com ela, com o filho dela. Então, se você não quer perder, já se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa um comentário nessa live, se tiver uma pergunta, algo que a gente possa repassar para a Ju, mande, que a gente vai estar compartilhando com ela, sim, porque a mensagem ela precisa ser maior do que o mensageiro. No mais, eu quero agradecer você que esteve com a gente aqui nesse momento especial com a Ju, a você que vai assistir essa live gravada depois. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda quarta-feira, às 19 horas, nós estamos aqui trazendo notícias, dicas, insights do mundo literário e, por que não, trazendo pessoas reais que se tornaram escritoras das suas próprias histórias. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Ju. Obrigada, Ju. Tchau. Tchau.